graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesta noite. Amém, meus irmãos. Que bom que Deus nos traz aqui nesta noite para o adorarmos e bendizermos o seu nome pelos seus grandes feitos no meio de nós. E estamos nesse domingo concluindo esse culto de gratidão a Deus neste fim de semana pelos 78 anos da nossa igreja. E eu quero convidá-los para abrirmos nossas Bíblias no Salmo 116, que é o Salmo de Ações de Graças, e convidá-los a lermos de maneira responsiva, alternada. Nos coloquemos de pé para esta leitura do Salmo 116, Salmo de Ações de Graças. Salmo 116. Salmo de número 116, todos encontraram? Amém? Vamos ler com alegria, porque há motivos para tanto. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Todos o verso 12, irmãos, que é tão conhecido. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amém? Vamos orar. Que daremos ao Senhor nesta noite por todos os seus benefícios para conosco, para a vida desta igreja. Que possamos dar o nosso melhor em adoração ao Deus Criador. Santíssimo Deus, honrado, glorificado seja o teu nome nesta noite no meio de nós. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor mesmo fez o momento em que nós estamos vivendo aqui. O Senhor escreveu nossa história, escreveu a história desta igreja, nos escolheu antes da fundação do mundo, e fomos alcançados pela graça do Senhor na morte do teu Filho. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem sido exposta esses anos todos com toda a honradez, com toda a reverência e como verdade absoluta, e tem sustentado a vida desta igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor traz aqui todos nós, os que já aqui estão, aqueles que ainda estão se dirigindo, que nesta noite haja alegria no coração da igreja, haja celebração no nosso coração, porque nós queremos te exaltar pelos teus grandes feitos na vida daqueles que o Senhor chamou para ser a tua igreja.
E aí, ó Deus, nós fazemos como salmista, que daremos a Ti por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Ó Deus, somos tão pequenos e o que damos ainda é pouco, mas ajuda-nos nesta noite, que todos os atos deste culto do louvor à pregação do Evangelho, que traga, que o Senhor receba toda a nossa adoração, como diz o salmista, Tu és o objetivo, o objeto mais digno do nosso louvor e da nossa adoração aqui nesta noite. Enche os corações de alegria do Teu Espírito Santo. Que nesta noite haja graça no meio do Teu povo e que juntos possamos abrir os nossos lábios, a nossa boca e confessar que só o Senhor é Deus. Por isso oramos e Te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Como já dissemos no início, todos bem-vindos nessa noite à casa do Senhor, para rendermos graça. Estamos nesse domingo, ontem estivemos aqui à noite, hoje pela manhã, e também agora para render graças ao Senhor e louvá-lo pelos seus feitos na vida da sua igreja, que Ele escolheu para estar aqui nesta rua e neste lugar, por esses 78 anos de história, abençoando vidas, transformando vidas, abençoando famílias. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar com alegria, pedir ao presbítero Bosco para estar dirigindo com a igreja. Nós estamos com um problema, infelizmente não temos o data show hoje, teve um probleminha nos fios, só amanhã teremos que consertá-lo. Mas nós vamos cantar o hino Rude Cruz, se erigiu. Estaremos cantando, vocês que têm o inário, o hino 266. Vamos estar louvando ao Senhor nesta noite.
Pai Santo, Pai Bendito, nós, nesta hora, queremos continuar te louvando, te bendizendo, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, e nós estamos aqui nessa noite também alegres por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no meio do teu povo e na vida da tua igreja ao longo da história. E nós entendemos porque chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem ajudado a tua igreja, tem ajudado esse povo e há de ajudar até a tua vinda. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Nesta hora suplicamos que no Senhor desde já, o Senhor receba o nosso louvor e a nossa gratidão ao teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito, por nossas vidas que o Senhor tem sustentado até aqui, pela tua igreja que o Senhor tem também sustentado e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer no meio dessa igreja. Pai, nós nessa hora também, Senhor, tudo que venhamos a fazer aqui, Senhor, nós suplicamos que seja para engrandecer, para glorificar, para testemunhar, para estar, Senhor, falando das maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas e também compreendendo aquilo que somos e aquilo que Tu és. O Senhor é um Deus santo, puro, e que nós somos pecadores e devemos esse culto a Ti. E nós queremos pedir tudo isso e rogar que o Senhor receba esse culto com aroma agradável a Ti, na mediação do Teu Filho Jesus, que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, não somos nós que escrevemos a história. A história já está escrita. O que acontece é que, no decorrer dos anos, Deus vai trazendo os seus que Ele escolheu e fazendo com que cada um faça parte da vida e da história de uma igreja. Não fomos nós que escolhemos ser desta igreja presbiteriana do Brasil. Não fomos nós que escolhemos estar aqui nesta noite e sermos membros da igreja de Pombal. Mas essa é uma escolha única, uma escolha divina. Essa é uma escolha que Deus fez na vida de muita gente há muito tempo. E uma das coisas que é preservada no decorrer da nossa história, sem dúvida, um dos dons e talentos que Deus dá, são os dons musicais. Deus dá a cada um de nós, distribui entre nós, as suas ovelhas, dons especiais. E entre eles, muitos são chamados para adorá-lo de uma maneira mais particular. E nós, pela alegria e com alegria, estamos desde ontem, temos o nosso coral adorando ao Senhor. E muitos que estão sentados aí já fizeram parte do coral há muito tempo. Talvez muitos há mais de 10 anos cantaram aqui, louvaram aqui. E hoje nós temos uma geração, os irmãos vão perceber que a maioria que estarão cantando aqui são pessoas experientes, vividas, pessoas maduras, pessoas que constituíram um relacionamento com Deus, trazendo também a sua família para a casa de Deus e aqui ser instruído pela palavra do Senhor. Eu ontem observando aqui, toda essa geração, nós não podemos chamar de velhos, mas nós devemos chamar de experientes na fé, não é? E por isso eu quero aqui nessa noite louvar a Deus pela vida desses irmãos e irmãs que têm demonstrado no decorrer desses anos todos o seu amor pela obra de Deus, o seu espírito de disposição para oferecer o culto através do louvor e da adoração. Quero convidá-los nesse momento para que juntos possamos adorar, essa música que o coral vai estar nessa noite adorando, bendizendo o nome do Senhor. E nós agradecemos desde ontem a irmã Valdinha
no Salmo 147, versículo 1. Louvai ao Senhor porque é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem um cântico de louvor. E o versículo 7. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai-lhe louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Entoai louvores ao som do violão ao nosso Deus, ao som do teclado, ao som da guitarra, ao som do baixo, ao som da bateria, ao som das nossas vozes que Ele nos dá para louvar o seu santo nome. Vamos continuar nos alegrando na presença desse Deus maravilhoso que tudo nos dá. Maranata.
Foi só. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Bem-aventurado é aquele que está firmado no Senhor. Aqueles que te louvam, cujo coração está o nosso Deus. Convido a igreja a ficar de pé, vamos cantar esse hino em pé. Bem-aventurado. Ouve, ó Deus, a nossa oração, Altíssimo. Coração está no nosso
Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Esse texto que eu vou ler com vocês é o texto talvez mais usado quando se fala de festividades ou quando se fala de igreja. Mas eu quero ver com os irmãos dessa noite sobre alguns pilares que sustentam a igreja. Como foi que essa igreja chegou a 78 anos? Foi através da força de seus membros? Foi através da inteligência do ser humano? Como foi que esta igreja conseguiu chegar até aqui? Atos capítulo 2. Eu vou ler do versículo 41. Atos, capítulo 2, 41 e 42. No decorrer do nosso sermão, nós estaremos fazendo uso de outros textos. Mas nesse momento de festividade, a gente fica perguntando qual mensagem nós devemos trazer à igreja. Como pastor desta igreja, a gente fica pensando, mas nada mais justo do que a gente lembrar, irmãos, os pilares que edificaram a igreja dos tempos de Jesus, quando iniciou toda a igreja de Cristo. Diz assim então Atos 2, 41 e 42. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os irmãos podem ler comigo, bem alto, bem forte, estes dois versículos. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa. E pedir também agora que o Senhor nos traga
revele a nós o que tu queres, o que tu deseja para a igreja do Senhor nessa noite. Obrigado pelo exemplo, pelo modelo daquela igreja, na qual o Senhor inseriu como igreja do Senhor, no nascedouro do cristianismo, ali nos tempos do Senhor Jesus Cristo, deixando o modelo de como nós deveríamos ser como igreja neste século. E aqui estamos neste momento para tentar compreender estes pilares, esses fundamentos que têm permitido que a igreja continue viva para a honra e para a glória do Senhor. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Por isso, irmãos, eu estava falando, dizendo exatamente, fazendo essa pergunta: como é que a gente consegue perceber que uma igreja como essa de Pombal, que hoje está celebrando dia 3, precisamente, e a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia 12 de agosto agora, está bem próximo, na próxima semana, também está em celebração. São 158 anos de história no Brasil. São 78 anos de história aqui em Pombal, mas na região aqui do sertão, com certeza 100 anos. O nosso irmão Washington e eu, nós estamos tentando juntar, mais ele do que eu, tentando juntar todo o histórico, todo o legado, toda a história do presbiterianismo nesta região do sertão oeste da Paraíba, dos seus princípios, do seu início, dos primeiros cristãos, toda a história. E aí nós incluímos aqui a igreja de Betânia, a igreja de Betel, a igreja de Buraninha, a igreja mãe, a igreja de Pombal e todas as demais igrejas, suas perseguições, todos aqueles que viveram, lideranças, pastores, presbíteros, diáconos, todos os membros, toda a história lindíssima do presbiterianismo desta região. Igreja pioneira neste lugar, igreja que tem uma história para contar às pessoas nessa cidade. Isso é extraordinário, porque o legado de uma igreja não se escreve simplesmente porque as pessoas congregaram nesta igreja ou fizeram parte da membresia deste corpo, mas a experiência que todos eles tiveram quando foram encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu testemunho. E se você perguntasse, ou pode perguntar a alguns que estão vivos, com 90 anos, e perguntassem para eles o que aconteceu no dia da sua conversão, qual é a sua opinião sobre como é que a igreja consegue se manter viva, quais são os pilares dessa igreja. E eu quero falar nesta noite, irmãos, dos pilares que nós cremos. Porque uma coisa é um nascedouro de uma igreja, de uma comunidade, hoje chamado de igreja evangélica. Outra coisa é você ter uma igreja com uma história. E essa história, ela é constituída, ela é iniciada, não pelo um homem, mas pelo próprio Deus, através do seu Filho Jesus. A história desta igreja não nasce aqui, mas a história dessa igreja nasce no céu. Porque toda a nossa história de vida, toda a história da igreja do Senhor, ela foi escrita antes da fundação do mundo. E por isso que nós fazemos parte hoje, nós que somos desta geração, fazemos parte deste corpo, desta membresia, desta comunhão preciosa. Não foi porque nós escolhemos, eu decidi, você decidiu, olha, eu acho que eu vou ser membro da presbiteriana, porque lá tem um monte de gente boa. Porque lá na presbiteriana tem um pessoal muito bom,
uma igreja tranquila. Não, não, absolutamente. Os anais da história vão nos mostrar que os primeiros cristãos, que os primeiros missionários que vieram para o Brasil, que vieram para o Nordeste, para a Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para Pernambuco, todos eles foram enviados por Deus como missionários, como obreiros desta obra, para fazer o quê? Para falar nesta sarça ardente, representada aqui por estas figuras verdes, como símbolos do que cremos? Não. Eles foram enviados por Deus para ensinar o povo do Nordeste, ensinar o povo brasileiro, que existe um Deus que ama o homem pecador. Existe um Deus que se importa com o homem perdido. E quando essa igreja nasce, e este homem é alcançado pela graça de Deus, irresistível, que ele passa a congregar e estudar o Evangelho. E isso aconteceu, eu estou dizendo, há muitos anos atrás. E a pergunta que fica é: como é que uma igreja consegue permanecer firme diante de tantas mudanças que o mundo já teve em quase 100 anos? Gente, já mudou muita coisa em quase 100 anos. Concorda comigo? Mudou muita coisa. Mudaram as pessoas. Mas os pilares da igreja permanecem os mesmos quando a igreja do Senhor Jesus Cristo é instituída aqui em Atos dos Apóstolos. E eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 40, o versículo 41, que diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra, aceitaram o quê? A palavra. Que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus amados irmãos, o que aconteceu naquele lugar? A palavra de Deus foi semeada, pregada, anunciada, e a multidão carente, necessitando da cura da alma, de ter esperança para a vida, de ter esperança do futuro. Quando essa palavra foi pregada, foi anunciada, então muitos aceitaram a palavra de Jesus Cristo. Muitos aceitaram o Evangelho, este Evangelho genuíno, este Evangelho verdadeiro. Então, eu quero destacar em primeiro lugar nessa noite, quais são os pilares, pastor, desta igreja, dos sonhos de Deus. Primeiro, irmãos, uma igreja que não abre mão da verdade. Uma igreja que não abre mão de expor genuinamente a palavra de Deus. Mas, pastor, todas as igrejas, elas não ensinam a palavra de Deus? Sim. Mas nós cremos que a igreja, nós podemos defender a nossa tese, a nossa teologia da igreja, a missiologia da igreja, a história contada em Atos dos Apóstolos. E a primeira coisa, o primeiro pilar desta igreja, que nasce aqui em Atos, é uma igreja que não abre mão da verdade. E a verdade está onde? Na palavra de Deus. Então aqueles que estavam ali ouvindo, e eu quero até ler a partir do versículo 37, para você entender um pouco o contexto que eu estou lendo para vocês. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos.
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê, irmãos? Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas naquele momento. Esta igreja está aqui hoje à noite, quem sabe com 150 a 180 pessoas, mas nós só estamos aqui no nome daquele que é o cabeça dessa igreja. Nós um dia ouvimos o Evangelho. Quando vocês um dia forem estudar o livro que o irmão Washington, e nós podemos concluir no tempo, olhar para a história, você vai ver experiências, testemunhos de pessoas. Por que você se tornou um membro do corpo de Cristo? Porque eu ouvi a pregação do Evangelho. Porque eu ouvi o testemunho da palavra de Deus. E esta palavra é a verdade. Eu quero dizer aos irmãos que são 78 anos de pregação do Evangelho, mas hoje, na nossa geração, nós que aqui estamos, tem tanto movimento, tem tanta ideologia, o ateísmo religioso, as filosofias deste século, os homens que se acham donos da verdade, o evolucionismo, o descaso pela palavra de Deus, o descaso pela igreja, a perseguição à igreja, e todos nesta história foram perseguidos. A igreja foi perseguida nesses anos todos, para que as pessoas deixassem de congregar, para que as pessoas deixassem de crer no Evangelho. Mas me parece, irmãos, que a verdade, como ela é absoluta, estes primeiros cristãos não tiveram medo, tiveram coragem e enfrentaram suas lutas, suas dificuldades, como o pastor pregou ontem à noite aqui, de andar 5 quilômetros, 10 quilômetros, quem sabe muitos pastores, seria muito bom que você estudasse um pouco da história do reverendo Natanael Cortez, que andava aqui do Ceará para Paraíba e outros estados a cavalo, para poder levar a palavra de Deus, para levar esse pilar para a manutenção de uma igreja até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que mantém a igreja viva não é a instituição, não há o nome Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela aprendeu pelo o Espírito Santo, pela própria palavra, que todos aqueles que ouvirem a pregação do Evangelho serão transformados, serão mudados. A Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se fez novo. O homem se alegra, o homem regozija, o homem deixa sua casa, o homem faz caminhadas longas, o homem viaja para poder ouvir o Evangelho. E muitas histórias são contadas de pessoas que tiveram esse encontro e hoje estão na igreja dos sonhos. Não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma igreja cristocêntrica, ela não abre mão da verdade. E temos que ter muito cuidado com o Evangelho que é ensinado hoje. Muito cuidado com esse Evangelho que você assiste na televisão. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil fosse uma igreja que tivesse ouvido e tivesse vivido outro Evangelho que não fosse esse, nós não estaríamos aqui. O que fez com que essa igreja permanecesse nesses anos todos aqui de portas abertas
foi a sua fidelidade à palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E em Atos está dizendo que todos aqueles que ouviram a palavra de Deus foram batizados e foram acrescidos ali 3.000 pessoas que tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. É uma fé inabalável, uma igreja que não abre mão da verdade. E hoje as pessoas querem ser crentes, mas não querem viver a verdade. É muito fácil. No passado, os cristãos eram chamados de bodes. Que mais? Capa preta, porque andava com uma Bíblia debaixo dos braços. Eram chamados de... Hoje nós somos chamados de evangélicos, mas antigamente chamava de protestantes. Nós continuamos protestantes. Sabia disso? Porque nós queremos que as pessoas conheçam a verdade do evangelho. A igreja não deixou de ser protestante. A igreja não deixou de ser de Jesus. E naquele momento em que o evangelho foi pregado, e aquelas pessoas do passado, eles foram perseguidos. A igreja de Patos foi queimada por perseguição ao evangelho. Mas a igreja que não abriu mão da verdade, e a igreja que quer manter-se firme, viva no século que nós estamos vivendo até a volta do Senhor Jesus, ela precisa crer. E um dos seus pilares é que a palavra de Deus é a verdade. E acrescentando, para encerrar, só para mostrar para os irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 15, havia 120 membros. Em Atos 2, 41, a palavra de Deus foi anunciada, subiu para 3.000 membros a igreja. Em Atos capítulo 4, versículo 4, a pregação do evangelho continuava crescendo, e aí subiu para 5.000 membros. Em Atos capítulo 5, versículo 14, a palavra usada, o termo lá é a multidão é agregada à igreja. Em Atos 6, 17, o número de discípulos é multiplicado. Em Atos 9, versículo 31, a igreja estende suas fronteiras por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, por toda a região do sertão do Nordeste. Atos 16, 15, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. A igreja presbiteriana do Brasil não é a maior igreja em termos de membresia no Brasil. Muita gente diz, a igreja presbiteriana, pastor, é uma igreja que mal se ouve falar. Tem gente que não sabe dizer nem o nome dela. Presbiteriana. Você é membro da presbiteriana, não tem problema não. Não tem problema não. Mas a igreja presbiteriana pode não estar nos canais de televisão. Ela pode ser uma igreja, uma comunidade simples. Ela está na roça, ela está no campo, e ela está na cidade. Cidade pequena, cidade média, cidade grande. O importante, irmão, são esses pilares. O que nos fez chegar a 78 anos foi isso. O que vai fazer com que nós consigamos viver e experimentar coisas extraordinárias com gente que vai chegar aqui, entregar sua vida para Deus. Nós temos uma classe hoje de quase 13 pessoas que estão se preparando para ser membro desta igreja no final do ano. Pessoas que chegaram aqui, que estão frequentando, que estão estudando a Bíblia, para ser crente, professar sua fé diante de Deus e das pessoas. Certo? Então, não importa, porque quem traz o crescimento é o Senhor. Então, eu quero encerrar dizendo a você, nós somos uma igreja abençoadíssima. Amém? Nós somos uma igreja abençoada, porque nós não deixamos de viver o evangelho e os pilares da igreja que o Senhor Jesus instituiu desde o início. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão, ensinar a palavra, ensinar a verdade, estudá-la e tentar praticá-la através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelo modelo dessa igreja, pelos primeiros cristãos lá no passado,
que através da pregação do Evangelho maravilhosa, de pessoas tão simples, de pessoas que foram alcançadas por esta graça. Eu quero te louvar, ó Deus, por todos os primeiros crentes desta igreja, até os que estão aqui agora. Ó Deus, esse rebanho foi escolhido pelo Senhor, foi conduzido a este lugar pelo Senhor. Não foi nenhum de nós que fomos lá e puxamos, mas o Senhor escreveu a nossa história de vida, como diz o salmista. Por isso eu quero te pedir que o Senhor continue trazendo os seus filhos para esta igreja, trazendo conversões, para que nós possamos, cada ano, dizer: Senhor, muito obrigado, porque o céu se abriu nesta igreja, a cada momento que a palavra foi exposta. E a Igreja Presbiteriana de Pombal continuará com a sua simplicidade, com esta igreja não tão visível à sociedade, mas que a sociedade de Pombal seja impactada pela verdade que esta igreja prega e procura viver. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e a nossa igreja, no nome do Senhor Jesus. Passaremos agora para o momento da ceia do Senhor. Às vezes, comeis esse pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Pai, nós entregamos este momento, consagramos estes elementos, o pão e o vinho. Ó Deus, que regozijo para nós nesta noite. Fazemos parte dessa comunhão. Obrigado, Jesus, por teu Filho, Deus, por teu Filho Jesus, que trouxe a vida até a nós. Obrigado por participar desta comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecar contra Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o Teu Evangelho. Obrigado pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Comei dele todos, disse o Senhor, fazei isto em memória de mim. Comei dele todos, disse o Senhor. Pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, Ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu possa sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus
Que maravilha, irmãos. O Senhor estendeu a sua mão para nós. Com medo de todos, disse o Senhor, fazer isto em memória de mim. O Senhor também tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E fazer isso todas as vezes que vocês beberem. E quando assim o fizeres, fazer em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e tomarem do cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim. Irmãos, essa canção é a mais pura verdade. Não precisa deixar de fazer nada, porque Jesus já fez por você na cruz do Calvário, quando Ele morreu por você, quando Ele estendeu sua mão, a mão do Senhor, ao homem pecador. Deixa com Ele, deixa nas mãos dEle. Vem participar conosco dessa comunhão, querido. Isso aqui é um prelúdio, um princípio, um início do que vai acontecer no céu. E a Bíblia diz que nós seremos semelhante a Ele, face a face estaremos. Não perca esta oportunidade. Quando Ele estendeu, Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu